trabalhadores e os mais pobres estão abandonados porque o governo não libera os recursos, apesar do Congresso Nacional ter feito tudo. E o Bolsonaro, o doente, o psicopata, né, que comete sucessivos crimes contra a nacionalidade, ele diz que tem medo de impeachment, tem medo de pedalada. Ele é um homem covarde. Eu já disse várias vezes aqui, é um homem covarde. Na maior crise sanitária, no mínimo, do último meio século brasileiro, ele está preocupado com o impeachment. Quando é que um militar, será que ele é militar? Ele é um ex-militar, ficou 15 anos no exército e 30 na polícia. E saiu do exército depois de ser preso e depois de condenado por terrorismo, saiu com desonra. Que coragem esse homem tem? Ah, não posso fazer isso porque eu tenho receio do impeachment. Você acha que alguém vai falar em pedalada, tendo em vista as questões que estão colocadas hoje no Brasil? Mas ele também não liberou e não fez nada. Ele está preocupado, ele nunca teve, né, tanto poder. Ele era um homem do baixo clero, um medíocre. Imagina um homem que ficou 28 anos no Congresso Nacional e não relatou um projeto. Então esse homem não está nem aí com os mais pobres. O tempo vai passando. O Paulo Guedes não faz nada. Em relação aos micros, pequenos e médios empresários, tem alguma boa iniciativa? Nenhuma. Os bancos oficiais demoram para fazer as coisas não andam. E tem instrumentos, o Banco do Brasil, o Caixa, até o Banco do Nordeste, BNDES. Em suma, você tem caminhos para isso, mas nada faz. Ao contrário, o presidente do Banco do Brasil atacou a presença do Estado na economia. Diz que Estado assistencialista atrapalha, porque para esses liberais, como eu sempre digo, são reacionários. Eu digo que o Stuart Mill, se estivesse aqui hoje no Brasil e visse esses caras falar, esse não está com a gente. Liberal ele não, ele é reacionário. Reclamou do Estado assistencialista, mas o pouco de estrutura de assistencialismo, de Estado de bem-estar social que nós temos no Brasil é o que está segurando a situação que nós estamos vivendo. E o que aconteceu então com o micro, pequeno, médio empresário? Nada. Eles não fizeram nada. E isso é bom para você que me acompanha, micro, pequeno e médio empresário, saber que governo é esse. Né? Na hora, ele é o governo do grande capital, dos especuladores. Não é nem o governo do empresário que trabalha mesmo e nem dos trabalhadores. Né? Ele é o governo do grande capital especulativo estrangeiro. E aí tem uma boa questão para fazer um gancho com isso. Qual? O Trump atravessou as compras que são fundamentais aí dos respiradores, né? Foi na China, pegou o avião, foi lá e pegou, trouxe máscara, trouxe tudo. E nós não mandamos a FAB até hoje lá, por causa do doente, do psicopata, do incapaz, do ignorante, do Bolsonaro que nada fez. Os outros países agiram. E ele, que sempre se ajoelhou igual um servo para o amo, uma forma vergonhosa, como nunca no Brasil um presidente fez isso, ele fez de uma forma criminosa contra a nossa história, né? Colocando em risco a nossa segurança nacional. E ele fez isso, esse homem. O que o Trump fez? Humilhou ele. Tá nem aí. Foi lá, pegou os respiradores. Brasileiros vão morrer por causa do Bolsonaro. Vai faltar forma de respirar. O Trump passou a mão, fez o dele. Cada chefe de Estado defende o seu governo, algo que nós sempre dissemos nos nossos encontros. E o bobalhão do Bolsonaro, que é um bobo, que tem 600 palavras no vocabulário, se tanto, foi enganado. Mas mais do que ele foi enganado, o Brasil é que vai sofrer com isso. Né? Não mandando os aviões por a FAB ter ido lá, na China. Por que não foi na Índia? Também pegar os remédios necessários, né? Os insumos necessários para uma série de remédios fundamentais agora. Mas por causa da incompetência do Bolsonaro, do Ernesto Araújo. Quantas vezes nós não falamos do Beato Salu? Né? Quantas vezes que agia como instrumento do imperialismo norte-americano. E hoje o Weintraub ainda fez uma postagem atacando a China. Pegando inclusive um desenho da Turma da Mônica, que eu tenho certeza que o Maurício de Souza deve estar indignado com isso, tenho certeza. Esse Weintraub, esse incapaz que comete crimes contra a educação brasileira de forma sucessiva, atacando a CAPES, atacando isso, atacando aquilo, ainda coloca outra vez nós com o problema com a China, quando o mundo inteiro hoje depende de equipamentos produzidos aonde? Na China. A questão que se coloca, portanto, se nós passarmos primeiro no campo político, como estamos falando, depois passando no campo econômico, bolsa desabando, né? Não para, dólar disparando, a saída de dólares, eu estava vendo hoje, de saída de capital estrangeiro, agora saiu 13 bilhões, num prazo de tempo exíguo, 13 bilhões de dólares, nunca na história saiu tanto capital tão rápido, tão rápido. Portanto, nós temos uma situação muito grave.
No campo econômico, no campo sanitário, há um medo político. O que o Bolsonaro vai fazer? As pessoas têm medo. Quando você conversa com as pessoas que exercem cargos importantes na administração municipal, estadual ou em ministérios no Brasil, ou pessoas que têm empresas, as pessoas têm medo do Bolsonaro, porque sabem que é um homem doente, ignorante e psicopata, que pode fazer qualquer coisa, porque não tem sentimento de culpa e se acha ungido pelos deuses. Pelos irresponsáveis que convocam o jejum, que diz que o jejum vai salvar. Você faz o jejum, você sai curado. E se você também você sai não só curado, ou protegido de ser contaminado pelo coronavírus. Olha as loucuras que esses indivíduos falam. Bem,